Boa tarde a todos. Tá? Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Roberval Bugarelli, eu trabalho na Petrobras, já trabalho há 32 anos lá, e sou engenheiro eletricista, trabalho na área de projetos, automação, manutenção, empreendimentos. Tá? E como trabalhando numa empresa como a Petrobras, a gente está envolvido na área elétrica com instalações em atmosferas explosivas. Tá? Então, o objetivo dessa palestra é fazer um nivelamento de informações a esse respeito, né? Porque uma coisa importante que a gente precisa em atmosferas explosivas é a segurança. Tá? Está diretamente envolvido esse assunto com a segurança das pessoas e a gente observa que a falta de segurança que a gente pode ter numa instalação como essa é devido à falta de informação. Tá? Então, se eu estou aqui é para a gente nivelar a informação, passar a informação de forma que a gente saia daqui com um pouco mais de informação e que, né, a gente consiga fazer os serviços em áreas classificadas com mais rigor ou atendendo aos requisitos de norma, de forma que a gente tenha confiança que as instalações estão seguras, tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, segurança de instalações de atmosferas explosivas. Não vou falar especificamente sobre luminárias LED, tá certo? O que eu posso falar assim mais rapidamente sobre isso é que não existe outra opção, tá certo? A gente não vai dizer que luminária LED é uma opção, tá certo? É a falta de opção em relação às luminárias LED. Não tem mais numa instalação industrial o que falar além de fazer iluminação LED, tá certo? Não precisa quase que nós especificarmos mais que as luminárias e sistemas de iluminação sejam LEDs, tá certo? Se a gente vai comprar um FPSO que vai ser feito em Singapura ou em qualquer outra estaleira do mundo, muito provavelmente esses equipamentos já vão vir com iluminação LED, tá? Na Petrobras nós estamos tentando desenvolver, ou estamos trabalhando já há bastante tempo, na especificação corporativa de luminárias e projetores LED, e estamos demorando um pouco para concluir essas especificações, né, aquelas coisas todas de qualidade, durabilidade, eficiência, e estamos sendo atropelados por causa disso. Nós estamos demorando para fazer essa especificação e estamos recebendo luminárias LED, porque o pessoal de manutenção, quando queima uma lâmpada, uma luminária com lâmpada incandescente, ou fluorescente, ou vapor de sódio, ou vapor metálico, coloca no local uma luminária LED. Tá? Então, vou resumir a questão de iluminação LED em áreas industriais, em atmosferas explosivas, a esse tipo de comentário, ok? Mas o que eu quero falar agora é sobre áreas classificadas, né? Segurança nessas áreas. Só para eu não ficar me sentindo aqui falando grego para vocês, tá certo? Só para nivelar os primeiros conceitos, né? O que é uma atmosfera explosiva? Okay? A atmosfera explosiva é uma mistura no ar, né, que tem oxigênio, de uma substância inflamável, pode ser um gás inflamável, pode ser uma poeira combustível, tá? E essa atmosfera explosiva pode causar uma ignição, tá certo? Se entrar em contato com uma fonte de ignição, tá? E causar uma grande explosão, ok? Isso é uma atmosfera explosiva. E o que vem a ser uma área classificada? Uma área classificada é aquela área industrial onde pode haver a presença da atmosfera explosiva. Tá, ok? Isso é uma definição de área classificada. E por que, então, é importante a gente saber onde é uma área classificada e onde não é uma área classificada? É porque nas áreas classificadas, ou seja, naquelas áreas onde pode haver a presença da atmosfera explosiva, existem sérios riscos de acidentes, de explosões, certo? E perdas de vidas humanas e problemas ambientais imensos, tá? Então, em áreas classificadas existe uma série de requisitos sobre isso, tá? Os equipamentos têm que ser certificados,
Isso é básico, mas mais do que isso, tá? Os equipamentos necessitam ser devidamente especificados, comprados, instalados, mantidos, inspecionados. Quando eles dão defeito, eles precisam ser reparados, tá? Todos esses requisitos são cobertos por normas ou por legislações, porque a área classificada é um assunto que está diretamente relacionado com a segurança das pessoas. Ok? Então, só para nivelar aí as primeiras informações e conceitos. Ok? O que, infelizmente, a gente tem observado em áreas classificadas são acidentes, explosões, perdas de vidas humanas e perdas de instalações e grandes danos ambientais, tá? Para o meio ambiente. Em 1988, por exemplo, houve uma explosão numa plataforma do Mar do Norte, na Piper Alpha, uma plataforma da British Petroleum, onde morreram 145 pessoas, tá? Foi um trauma mundial, um grande acidente. E a Inglaterra, o Reino Unido, que já faz certificação de equipamentos para atmosferas explosivas há mais de 100 anos, chegou a essa conclusão que não basta ter equipamentos certificados em áreas classificadas. É preciso que eles sejam devidamente instalados, ou mantidos, ou inspecionados, ou reparados. Caso contrário, eles perdem as suas características de proteção e, quando eles são expostos a uma atmosfera explosiva, eles não mais têm aqueles requisitos de segurança para os quais eles foram certificados. Por isso, em 1988, o Reino Unido instituiu um sistema de certificação de competências pessoais, chamado COMPEX, Competência em Atmosfera Explosiva. Isso para mostrar como é importante esse fator humano na segurança das instalações em atmosferas explosivas, tá, ok? Até porque são as pessoas que fazem os projetos, as montagens, as inspeções e manutenções, certo? Então, essas pessoas precisam ser competentes. Caso contrário, os equipamentos perdem as suas características de proteção em função de não conformidades que são introduzidas durante as intervenções dessas pessoas. Em 2001, aqui no Brasil, houve uma explosão de uma plataforma da Petrobras. Não sei se vocês lembram, a P-36, uma plataforma novinha, 0 quilômetro, que estava entrando em operação. Tá? Morreram 11 pessoas, a plataforma adernou, afundou, foi uma perda aí de 2 bilhões de dólares, mas o mais importante foi a perda de vida de 11 colegas. Ok? Foi uma explosão numa atmosfera explosiva. Okay? Em 2010, mais recentemente, houve uma explosão no Golfo do México, uma plataforma também da British Petroleum, Deepwater Horizon, né? Tem até um filme que está passando no cinema sobre isso, visão de Hollywood sobre isso, né? Um vazamento de gás, né? Que entrou em contato com fontes de ignição e houve explosão, certo? Morreram aí 11 pessoas também, um grande acidente, grandes vazamentos, né? Grandes danos ambientais, só de multa, acredito que esteja aí na faixa de 40 bilhões de dólares. Tá? E em 2015, aqui no litoral do Espírito Santo, no Brasil, houve a explosão do FPSO Cidade de São Mateus, onde morreram 9 pessoas, tá? Decorrentes de uma fonte de ignição, né? Um vazamento de gás entrou em contato com uma luminária, ok? Que não estava devidamente instalada ou mantida, e essa luminária, apesar de ter um tipo de proteção adequado para a atmosfera explosiva, foi uma fonte de ignição. Okay? Isso para mostrar como é importante a especificação e a manutenção dos equipamentos elétricos em atmosferas explosivas. Então, assim, vamos imaginar que a gente precisa dessa segurança, né, em áreas classificadas, e que essa segurança pode ser comparada com uma corrente. Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Okay? Uma corrente sempre vai quebrar no seu elo mais fraco, né? Então, fazendo essa analogia, como é que a gente pode imaginar essa corrente de segurança em atmosferas explosivas? Essa corrente é formada por vários elos.
podem ser citados como exemplo desses elos todas essas atividades, tá? Como, por exemplo, classificação de áreas. Classificação de áreas são aqueles estudos onde identificam onde que é a área classificada, onde que é a área não classificada, quais são os tipos de áreas classificadas, tá? Toda a segurança em atmosferas explosivas começa pelo estudo de classificação de áreas, que são feitos por pessoas, por empresas de prestação de serviços, tá? Esse é um elo importante dessa corrente de segurança. Se isso não for bem feito, a segurança não vai estar assegurada. A parte de projeto de sistemas elétricos, de instrumentação, de automação, de telecomunicações, projeto de equipamentos mecânicos, todos esses equipamentos que podem gerar fontes de ignição em atmosferas explosivas, ou seja, os projetos também têm que ser feitos de uma maneira correta, caso contrário, esse vai representar um elo fraco da corrente. Seleção de equipamentos, quando a gente vai especificar esses equipamentos, eles têm que ser feitos, essa especificação, de acordo com as normas técnicas. Caso contrário, eles não vão estar devidamente especificados para onde eles precisam ser instalados com segurança. Os equipamentos precisam ser adequados, precisam ser certificados, tá? Existe um mito, né, relacionado a esse assunto, que é o seguinte: se a gente compra um equipamento com certificação em metro, nós temos as nossas instalações seguras, né? Isso, na verdade, é um mito, como a gente está vendo aqui, porque não basta o equipamento certificado. Existe o fator humano envolvido em toda essa cadeia de segurança, tá? Então, esse é um mito que a gente precisa deixar bem claro que ele não existe, porque nos últimos 25 anos no Brasil, a gente tem falado só de certificação de equipamentos, como se isso resolvesse o problema de segurança em atmosferas explosivas, tá? Então, eu estou aqui para a gente começar a falar de outras coisas sem ser certificação de equipamentos. Tá? Como, por exemplo, certificação das empresas de prestação de serviços e da certificação das pessoas que vão trabalhar em áreas classificadas. Existe também a questão da instalação. Se a instalação não for bem feita, os equipamentos já perdem as suas características de proteção. Tem a questão do comissionamento. Após a instalação dos equipamentos, eles precisam passar pela parte de testes, comissionamento. Esse é um elo importante dessa corrente de segurança. A questão da inspeção inicial detalhada, antes das instalações em atmosferas explosivas entrarem em operação, elas precisam ser bem inspecionadas, de acordo com os requisitos de norma, para garantir que elas estão bem feitas, né? Não vão apresentar problemas de segurança. A questão da partida, da operação das plantas, né, de acordo com os requisitos de norma, envolve pessoas, envolve operadores. A questão da manutenção, enfim, manutenção, inspeção, serviços de reparo e recuperação. Quando os equipamentos dão defeito, eles precisam ser reparados. E esses reparos precisam manter as características de proteção do equipamento. Vamos dar um exemplo: uma luminária LED, ok? Essa luminária dá um defeito, nós precisamos trocar, seja a placa de LED, seja um invólucro, seja um prensa-cabo, seja um driver, tá? Existem normas que dizem como que tem que ser esses equipamentos substitutos, né? Ou são fornecidos pelo fabricante, ou são avaliados pelo reparador. Se isso não for bem feito, os equipamentos vão perder as suas características de certificação, né? E precisa ter um processo de gestão de mudança, né? Nas mudanças de processo, isso precisa ser avaliado de forma que a classificação de áreas continue certa, os equipamentos continuem certos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: todas essas atividades que são feitas por empresas ou por pessoas precisam ser bem feitas. Se e somente se tudo isso for feito durante todo o tempo, é que nós, usuários de instalações de atmosferas explosivas, poderemos ter uma esperança, uma expectativa, uma confiança de que as nossas instalações são seguras e que, no caso de vazamento de um gás, numa refinaria, numa plataforma, não vão ocorrer aquelas tragédias que a gente viu no slide anterior, certo?
Por que aquelas explosões aconteceram? Os equipamentos estavam certificados, mas uma dessas atividades tinha sido feita de uma maneira incorreta, certo? Ou seja, os equipamentos, apesar de certificados, representaram uma fonte de ignição, tanto que causaram a explosão. Tá ok? É sobre isso que a gente vai falar, então. Exemplos de lugares onde existe a presença de atmosferas explosivas e de áreas classificadas. Plataformas offshore de produção de petróleo, né? Aqueles navios FPSOs, refinarias de petróleo. Eu trabalho numa refinaria de petróleo há 30 anos. O meu dia a dia é estar ali no meio das bombas, dos vasos, das torres, dos fornos, né, com equipamentos elétricos e instrumentação em áreas classificadas, em atmosferas explosivas. É um local de risco. Os terminais de armazenamento de petróleo, de derivados, né, aqueles grandes tanques de armazenamento, indústrias químicas, petroquímicas, né, indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, né, exemplos de áreas classificadas, indústria alcooleira, né, indústrias alimentícias, de biocombustíveis, tanques de armazenamento de combustíveis de navios, aviões, né, os aeroportos são áreas classificadas, afinal de contas o combustível dos jatos é o querosene, e o querosene é uma substância inflamável, né, explosiva. Caminhões de transporte de produtos químicos, postos de serviço, tá? Existem normas que definem quais são as áreas classificadas nos postos de serviços, ao redor ali das fontes de liberação de gases, silos de armazém, né, terminais portuários, só para vocês terem uma ideia da grande quantidade de locais onde pode haver a presença de atmosferas explosivas, ou seja, onde existe a presença de áreas classificadas e, portanto, a necessidade de instalação de equipamentos certificados e mais, né, ter procedimentos específicos de projeto, montagem, inspeção, manutenção, reparo e auditorias. Tá certo? Esse é o mundo, vamos dizer assim, das instalações em atmosferas explosivas. Tá? Aqui é um exemplo simplificado de uma área classificada. Tá? Um tanque de armazenamento de líquido e tubulações, bombas, válvulas de controle, tá? Diversos equipamentos de processo. Esses equipamentos de processo são fontes de liberação de líquidos, né, de líquidos inflamáveis ou de poeiras combustíveis, ou seja, eles geram ao redor de si áreas de risco, áreas onde pode haver a presença de atmosfera explosiva e de explosões. Tá? Então, essa figura simplificada mostra, por exemplo, os diferentes tipos de áreas classificadas, como, por exemplo, zona 0, zona 1 e zona 2, onde existem diferentes probabilidades da presença de atmosferas explosivas. Tá? Nessas áreas classificadas, tudo isso tem que ser documentado e essa documentação de classificação de áreas mostra informações desse tipo. Né? Os riscos apresentados por cada área e as extensões dessas áreas ao redor dessas fontes de risco. Tá? Só para vocês terem uma ideia, então, do que a gente está falando. Com relação aos equipamentos que vão ser instalados nessas áreas, tá? Esses equipamentos precisam possuir características especiais de fabricação, de forma que eles possam operar de uma maneira segura, mesmo na presença de uma atmosfera explosiva. Tá? Essas características especiais de proteção são chamadas de tipos de proteção. Tá? Existem diversos tipos de proteção que um equipamento para atmosfera explosiva pode ter. Por exemplo, invólucros à prova de explosão, equipamentos de segurança aumentada. Não vamos entrar aqui em detalhe, né, do que vem a ser cada um, né, porque seria acho que entrar em questões técnicas, né, que foge aqui um pouco a esse nível mais geral de informação, mas enfim, são vários tipos de proteção aplicáveis a equipamentos elétricos, eletrônicos, de automação, de telecomunicações em áreas classificadas. Tá? Equipamentos não centelhantes, equipamentos intrinsecamente seguros, equipamentos com invólucros pressurizados, equipamentos encapsulados em resina, equipamentos imersos em areia, todas técnicas de proteção contra a explosão. Tá? Equipamentos imersos em óleo, equipamentos
sistemas óticos protegidos contra explosão, tá? Um equipamento ótico pode gerar uma temperatura elevada capaz de causar a explosão de um gás, então existem normas, tá? Para proteção de equipamentos óticos. Agora a gente tem rede Ethernet, temos redes wireless, tá? Em áreas classificadas, então temos switches óticos, temos cabos de fibras óticas, temos LEDs, temos conversores eletroóticos, tudo temos em áreas classificadas, então existe essa preocupação também. Segurança intrínseca de potência, tá? Que é uma nova tecnologia que está vindo aí, que é aplicar segurança intrínseca em equipamentos com potência de até 50 watts, ok? Então nós temos luminárias LED de 50 watts, certo? Cadê os colegas da Connex LED aqui? E podemos, então, pensar em ter uma luminária LED com segurança intrínseca de potência, certo? Fica uma recomendação para vocês pensarem sobre isso. Existem tipos de proteção para poeiras combustíveis, como, por exemplo, EXT, tá? Uma proteção específica para equipamentos que vão ser instalados em poeiras combustíveis, como, por exemplo, em silos de armazenamento de trigo, farinha, soja, milho, ou num galpão de açúcar, certo? Ou numa planta que tem poeira combustível, existem tipos de proteção específicos sobre isso, proteção especial, e também agora estão aparecendo tipos de proteção para equipamentos mecânicos. Afinal de contas, não são só os equipamentos elétricos que podem ser fontes de ignição, de explosão, mas os equipamentos mecânicos também. Uma bomba centrífuga, um ventilador, um compressor, uma esteira rolante, um elevador, uma caixa de engrenagem, tá? São equipamentos mecânicos que, historicamente, ao longo dos 100 anos, tem sido verificado que eles também podem atuar como fontes de ignição. Então, estão vindo aí normas para determinar os tipos de proteção que serão aplicáveis a esses tipos de equipamentos mecânicos. Enfim, existem, então, no mercado diversos tipos de proteção de diversos equipamentos para atmosferas explosivas. No caso aqui da Connex LED, pelo que a gente pode ver no catálogo, os seus produtos têm proteção como, por exemplo, não centelhante, EXT, proteção para invólucro, né? Tem outros que são, talvez, EXE, de segurança aumentada, outros vão ter invólucros à prova de explosão, só para ilustrar, né, os tipos de proteção que podem ser aplicados a equipamentos elétricos. Bom, então, ter e comprar um equipamento certificado não é o problema, tá? Isso o mercado já disponibiliza, como, por exemplo, a Connex LED, equipamentos certificados. Não é esse mais o problema. Por isso que a gente precisa começar a falar de outras coisas sobre segurança em atmosfera explosiva. Se equipamentos certificados resolvessem o problema, não existiriam mais as explosões, tá certo? Porque não é difícil chegar no mercado e comprar um equipamento certificado, como, por exemplo, uma luminária LED, Connex LED. Ela é certificada. Se isso resolvesse o problema, não existiriam mais explosões, tá certo? E para mostrar alguns exemplos, né, disso que eu estou falando, tá? Na foto da esquerda, nós temos equipamentos com invólucros à prova de explosão, tá? O que é um invólucro à prova de explosão? É um invólucro que, mesmo no caso de ocorrer uma explosão interna ao equipamento, né, o gás entra dentro do invólucro, lá no interior desse invólucro tem equipamentos elétricos, centelhantes, então vai ocorrer uma explosão, mas o invólucro ele é prova de explosão para suportar essa explosão interna e não deixar essa explosão se propagar para o meio externo, tá, ok? Essa é uma técnica de proteção bastante conhecida. Então, todas as conexões de um equipamento à prova de explosão têm que ser à prova de explosão também, tá? Então, ali, com aquele círculo vermelho, dá para ver que um bujão, né, de fechamento de uma entrada não utilizada foi colocado um bujão de plástico, tá? Ou seja, se houver uma explosão dentro desse invólucro, essa explosão vai se propagar pelo lado externo, porque aquele bujão de plástico não é capaz de suportar a pressão dessa explosão. O correto seria instalar um bujão metálico à prova de explosão também. Ou seja, o equipamento em si é certificado, mas uma falha de projeto, de montagem, de inspeção
fez com que a instalação perdesse a sua característica de proteção por uma falha humana, ok? E no caso da direita, também é um equipamento certificado, tá certo? Certificado pelos melhores organismos de certificação. É um equipamento que foi submetido a ensaios pelos melhores laboratórios. No entanto, uma falha de montagem fez com que fosse instalado um cabo com um diâmetro inadequado àquele prensa-cabo que está no equipamento, ou seja, o prensa-cabo não aperta o cabo. Se houver uma explosão interna no invólucro, mesmo ele sendo a prova de explosão, essa explosão vai se propagar para o meio externo porque o prensa-cabo não está apertando diretamente o cabo. Então vamos pensar, o projetista especificou o prensa-cabo errado. É uma possibilidade. Então, o projetista não sabia da norma de projetos de equipamentos para atmosfera explosiva. Aí o montador montou o prensa-cabo errado. Quer dizer que o montador também não conhecia a norma de montagem de equipamentos para atmosferas explosivas. Nem o montador, nem o seu supervisor, que aprovou a montagem. E depois veio o inspetor e olhou isso aqui e não viu que estava errado e deixou a coisa ficar assim, certo? E o inspetor, por sua vez, entregou seu relatório para o seu supervisor e o supervisor aprovou esse relatório de inspeção. E ainda, vamos supor que essa firma de inspeção fosse contratada e veio o fiscal do contrato e analisou tudo aquilo e também não falou nada. Então, essa falha passou na mão aí de 5 a 10 pessoas, certo? Ou seja, houveram de 5 a 10 oportunidades de corrigir o erro. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui, tá? Essas pessoas não tinham as devidas qualificações, os devidos treinamentos, os devidos conhecimentos, não tinham as devidas competências para atuar nas atividades para as quais elas são responsáveis, ok? Nem as pessoas, nem as empresas de prestação de serviços que realizaram esses serviços de projeto, montagem, inspeção. Tá? Então, é isso que eu estou falando. Não adianta a gente falar só da certificação do equipamento, temos que falar também da certificação das pessoas e das empresas de prestação de serviços. Bom, existe uma luz no fim do túnel, tá? A situação até há pouco tempo não era muito boa porque a gente vivia sem esperança, né? Existem os equipamentos certificados no mercado, mas isso não estava resolvendo o problema, tá? Os vazamentos aconteciam, infelizmente, as explosões aconteciam também. Isso porque a gente falava só de certificação de equipamentos. A IEC é o International Electrotechnical Commission, a Comissão Eletrotécnica Internacional, que elabora as normas internacionais sobre todas as áreas da eletricidade, tá? Inclusive sobre atmosferas explosivas. A IEC criou um sistema de certificação dentro dela, tá? Certificação para atmosferas explosivas, baseado só em normas da IEC. Esse sistema de certificação tem uma visão que é diferente de olhar só o equipamento. Ele tem uma abordagem de certificação no que se diz para o ciclo total de vida das instalações de atmosferas explosivas, tá? Abordando não só a certificação de equipamentos, mas também a certificação das pessoas e das empresas de prestação de serviços. Tá? Essa é a novidade, vamos dizer assim, essa é a luz no fim do túnel, essa esperança que nós temos que as coisas vão melhorar. Tá? Vamos falar então um pouco desse sistema IECEX e desses sistemas de certificação. Tá? IECEX, certificação com foco no ciclo total de vida. O objetivo do IECEX é uma aceitação mundial, né, dos certificados emitidos dentro desse sistema, uma vez que são baseados em normas internacionais. Okay? Aqui no Brasil, a ABNT segue as normas internacionais da IEC.
Nós, lá no COBEI, fazemos todas as normas brasileiras idênticas às normas IEC, né? Nós acompanhamos a evolução das normas internacionais, participamos das reuniões, colaboramos lá com as experiências e lições aprendidas aqui no Brasil, e todos os países fazem a mesma coisa, e temos a norma internacional, e depois a gente publica aqui no Brasil a respectiva norma brasileira equivalente à norma internacional. Então, o Brasil está alinhado com o sistema do IECEx. É um sistema que até o presente momento é composto por 33 países, tá? Ou seja, tem uma representatividade bastante grande no mundo. E o Brasil participa ativamente do IECEx. Para vocês terem uma ideia, desde 2009, o Brasil já tem um organismo de certificação de produtos acreditado internacionalmente pelo IECEx, que é a NCC Certificações do Brasil de Campinas, tá? E o ano passado houve também a acreditação da UL do Brasil, também para certificação de equipamentos e para certificação de competências pessoais. Ou seja, se a gente quer certificar a competência pessoal de um profissional, essa certificação já pode ser feita no Brasil com provas em português aqui em São Paulo, tá? Basta se inscrever ali na UL do Brasil, passar pelos procedimentos de certificação, documentação, aquelas coisas todas, fazer a prova. Se passar na prova, vai receber um certificado de competência pessoal que é válido, vamos dizer assim, tem uma visibilidade mundial, porque todos os certificados do IECEx estão disponíveis no site, tá? No sistema de certificação online do IECEx. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu trabalho numa empresa, Petrobras, que está começando a incluir nos seus requisitos de contratação a necessidade de que os profissionais que atuam em áreas classificadas sejam certificados de acordo com os requisitos do IECEx. Ok? Então fica a dica aí para quem quiser ter um diferencial técnico no mercado ou quem quiser ser admitido para poder trabalhar numa empresa de prestação de serviços que vai fazer serviços de classificação de áreas, projeto, montagem, inspeção, manutenção em áreas classificadas para a Petrobras, essa necessidade de ter a certificação, tá? Já passamos do ponto de contratar pessoas que não conheçam as normas de montagem, que façam montagens erradas, que não conheçam as normas de manutenção, reparos, tá? Inspeções, e façam essas atividades erradas pelo simples fato de desconhecer a norma, tá? Passamos desse ponto. Então, melhor do que pedir um currículo mostrando que a pessoa tem 3 anos de experiência, 5 anos de experiência, 20 anos de experiência, né? É melhor pedir um certificado, porque aí é uma forma mais segura, né, que a gente tem uma confiança maior de que aquela pessoa de fato conhece a norma, porque ela passou por exames teóricos e práticos, né, sobre aquela determinada norma. Todos os certificados do IECEx estão disponíveis online, tá? E o sistema de certificação IECEx é isso, tá? Faz certificação de competências pessoais, ou seja, certificação das pessoas, faz certificação de empresas de prestação de serviços, né? Que serviços são esses? De projeto, montagem, inspeção, manutenção, e também faz a certificação de equipamentos, né? Diferenciais do IECEx usa somente normas internacionais, tá? E os certificados são emitidos única e exclusivamente por organismos de certificação. Okay? Não tem esse negócio de fabricante emitindo certificado, não tem nada disso que existem em outros sistemas de certificação por aí, tá certo? Os certificados são emitidos por organismos de certificação acreditados no sistema IECEx com rigorosos requisitos de reconhecimento. Tá? Vamos falar um pouco sobre esse sistema de certificação de competências pessoais. Existem normas técnicas para cada uma dessas atividades que envolvam serviços, tá? Existe uma norma técnica para classificação de áreas contendo gases inflamáveis, outra norma que fala sobre classificação de áreas para poeiras combustível, outra área que fala sobre projeto, seleção e montagem de instalações em atmosferas explosivas. Existe outra norma sobre serviços de inspeção e manutenção em áreas classificadas.
e existe uma outra norma que fala especificamente sobre serviços de reparo, revisão, recuperação, modificação de equipamentos para atmosferas explosivas. Então, existem as normas técnicas. Se as pessoas conhecerem as normas técnicas e souberem fazer um projeto, uma montagem, uma inspeção, uma manutenção, de acordo com as normas, isso para nós está excelente já, tá? Porque não é isso que nós temos hoje. Infelizmente, não. O projetista não conhece a norma de projeto, o montador não conhece a norma de montagem, o inspetor não conhece a norma de inspeção. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos hoje, tá? Então, o que nós precisamos é pessoas que conheçam as normas. Isso é básico, ok? O que é o sistema de certificação de competências pessoais? É uma pessoa que evidenciou, através de um processo de certificação, que conhece aquela norma. Então, por exemplo, tem uma norma de projeto. Um projetista certificado é uma pessoa que passou na prova daquela norma de projeto de atmosfera explosiva, entendeu? Simples assim. Somente a pessoa vai mostrar, evidenciar, através de um processo de certificação, que conhece a norma, tá? Então, essa pessoa recebe um certificado, e esse certificado é um documento que dá a segurança, dá a confiança para quem vai contratar essa pessoa, de que aquela pessoa vai trabalhar com segurança, vai fazer o serviço correto de acordo com os requisitos da norma. Ok? Essa é a filosofia básica do sistema de certificação em atmosferas explosivas. Esse sistema ele é dividido em 11 unidades de competência, uma unidade para cada uma dessas atividades. Okay? Então, vai desde EX000 até a EX010. EX000 é aqueles conhecimentos básicos para entrar numa área classificada, ter a percepção de risco, saber os riscos de explosão numa área classificada, saber o que é um limite inferior de explosividade, saber que equipamentos podem ser levados ou não com segurança para uma área classificada. Tá? Essa é a unidade EX000. Então, por exemplo, um operador, um soldador, um pintor, um montador de andaime, uma pessoa qualquer que vai entrar numa área classificada precisa ter esse nível de informação, de percepção de risco. EX001 é relacionado à aplicação dos princípios básicos de segurança em atmosferas explosivas. Tá? Essa unidade EX001, vamos dizer assim, ela é um pré-requisito para as outras unidades de certificação. EX002 é uma unidade de certificação para quem vai fazer classificação de áreas. EX003 é aplicável para quem vai fazer montagem, instalação de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas. EX004 atividades de manutenção e assim sucessivamente. EX005 para atividades de reparo, EX006 para atividades de ensaios dos equipamentos e dessas instalações. E vocês veem que para cada atividade existe a respectiva norma técnica. Okay? Então, para cada atividade vão ser feitos exames teóricos e práticos com base nessas normas. EX007, inspeções visuais e apuradas. EX008, inspeções detalhadas com base na norma de inspeção. EX009, projeto, um projetista. Então, ele pode obter a sua certificação EX009, EX0010 para quem faz auditorias em áreas classificadas. O sistema de certificação, então, ele é estratificado em unidades de competência e cada pessoa vai solicitar a certificação naquelas unidades de competência para a qual ela atua. Então, por exemplo, um projetista que trabalha na área de projeto pode solicitar a sua certificação na unidade EX009. Okay? Um montador pode solicitar a sua certificação na unidade EX003. Né? Um inspetor pode solicitar a sua certificação na unidade EX008.
Entenderam? É assim que funciona o sistema de certificação de competências pessoais. Então, vamos supor, eu sou um projetista, quero me certificar na unidade X009, eu entro lá no site da UEL do Brasil, ou no site da ABEND, que também é um organismo de certificação de pessoas aqui no Brasil, que também tem um sistema de certificação de competências pessoais, solicito, por exemplo, então nesse caso, a minha certificação na unidade X009, mostro lá todas as minhas documentações sobre treinamentos que eu já fiz, trabalhos que eu já fiz, experiências, conhecimentos e tal, e então eu ganho o status de fazer a prova, tá certo? Então, a pessoa passa da condição de simplesmente ser um solicitante da certificação para ser um candidato ao processo de certificação. Então, faz as provas teóricas e práticas, se passar nessas provas, a nota mínima é 8, para vocês verem que é uma prova com alto nível de requisito, né? São 4 horas de provas teóricas, 4 horas de provas práticas, tá? Envolvendo aí dezenas de questões relacionadas com aquela atividade, com aquela norma técnica, e se a pessoa passar por esse processo, ganha um documento que é chamado certificado. Então, se eu ganhei o certificado X009, eu demonstrei que eu conheço a norma de projeto e eu, então, exibo aqui uma confiança em quem vai me contratar, que eu sei a norma de projeto. Entenderam? Esse é o sistema de certificação de competências pessoais. Dando algum exemplo de como isso está sendo aplicado, inclusive nas normas técnicas brasileiras. Existe uma norma 17 que é sobre inspeção e manutenção de instalações elétricas em atmosferas explosivas. Existe uma nota brasileira dentro dessa norma que diz o seguinte: as unidades de competências EX aplicáveis para as atividades de projeto, instalação, inspeção inicial em atmosferas explosivas relacionadas com o escopo dessa norma são EX001, EX006, EX008 e EX0010. O que a norma técnica brasileira está dizendo? Que não basta conhecer a norma, que é preciso que a pessoa seja capaz de evidenciar que conhece a norma. Ok? Então, essa questão de certificação de pessoas está embutida nos requisitos das normas técnicas brasileiras, para mostrar que existe um vínculo, certo? Íntimo entre a norma e mostrar que conhece a norma. Ok? Isso se chama sistema de certificação. Existem disponíveis ao público, tá? Os documentos operacionais que falam como que é o sistema de certificação de competências pessoais, tá certo? Vocês vão ter acesso a essa apresentação com links onde vocês vão poder encontrar os detalhes de como que é feito a certificação das pessoas, tá? Aqui um exemplo de como funciona o sistema de certificação, né? É o que eu acabei de falar. Uma pessoa solicita a um organismo de certificação a sua certificação, é feita a avaliação da documentação dessas pessoas, essa pessoa faz exames teóricos e práticos e ganha um certificado. Ok? E no certificado vai relacionar as unidades de competências para as quais ela foi aprovada. A cada 5 anos, essa pessoa precisa ser reavaliada para mostrar que ela continua competente, que ela não perdeu os seus conhecimentos, tá certo? E essa é a diferença entre certificação e fazer um treinamento. A gente faz um treinamento, recebe um atestado de que fez o treinamento e a gente pode esquecer aquele treinamento, aqueles requisitos, aqueles conhecimentos, ou então não continuar atuando naquela área. Certificação não é isso. Certificação é a cada 5 anos a gente ser submetido a um novo ciclo de avaliação para mostrar que a gente continua trabalhando na área e continua com aqueles conhecimentos, habilidades e competências. Ok? Existem já pessoas no Brasil que obtiveram esses certificados internacionais, tá? Pela UEL do Brasil. Então, as primeiras pessoas no Brasil já estão procurando obter a certificação das suas competências pessoais para poder se manter no mercado, porque, volto a falar, é uma tendência que empresas como a Petrobras, empresas da Biquim, tá, incluam isso nos seus requisitos contratuais. Vamos falar um pouco agora sobre certificação de empresas de prestação de serviços. Tá?
E o que a gente pode começar falando sobre isso é o seguinte: uma empresa é formada por pessoas, tá? E nada melhor para uma empresa ser certificada do que se as pessoas que trabalham nessas empresas também forem certificadas, ok? Porém, existem requisitos específicos para a certificação também das empresas, tá? De uma forma parecida como nós precisamos ter certificação de pessoas, também precisamos ter empresas certificadas nessas atividades de classificação de áreas, projetos, montagens, inspeção, manutenção, né, oficinas de reparo, ok? São esses os tipos de empresas que nós precisamos ter certificadas. Essa figura, ela mostra os sistemas de certificação que já são existentes, já estão disponíveis, tá? Vocês vão ter aqui links, vocês vão acessar os links e vão ter os documentos de certificação para cada tipo de empresa de prestação de serviço, ok? Então, aqui à esquerda, sistemas de certificação de empresas de classificação de áreas, de projetos, de instalação, de inspeção, de reparos, tá? Na coluna do meio, as normas técnicas aplicáveis, normas técnicas brasileiras, né, da BNT, e na coluna da direita, as unidades de certificação aplicáveis para as pessoas que vão trabalhar nessas empresas, ok? Então, existe um grande vínculo entre normas técnicas, certificação de pessoas e certificação de empresas, tá? Existem também todos os documentos operacionais para que essas empresas obtenham a sua certificação, o passo a passo da certificação, tá? O que as empresas precisam ter em termos de sistemas de gestão de qualidade, de procedimentos de trabalho, de ferramental, de competências dos seus empregados, tanto dos executantes quanto dos supervisores, tá? O passo a passo, o detalhamento para que cada uma dessas empresas consiga obter a sua certificação, eles também estão todos detalhados em documentos operacionais em português do Brasil, disponíveis online, gratuito, lá no site do ECEX. Okay? Aqui vocês têm os links e vocês vão poder conhecer esses detalhes depois com mais detalhes, com mais conhecimentos. O que eu quero mostrar aqui para encerrar é o seguinte: tudo isso não está só na teoria, tá? A empresa que eu trabalho, como por exemplo Petrobras, está incluindo requisitos de certificação de competências pessoais e de empresas nos seus contratos, ok? Fica a dica aí, então, para quem quer prestar serviço para a Petrobras em área classificada. E quando a gente fala Petrobras em área classificada, é como se falasse de uma coisa igual a outra, certo? Petrobras quase que não tem instalação que não seja área classificada, seja uma refinaria, seja um terminal, seja um FPSO, uma plataforma, enfim, uma planta de fertilizantes, uma petroquímica, todas as áreas são classificadas. Então, quem quer prestar serviço para a Petrobras, seja na área de projeto, montagem, gestão, manutenção, reparo, classificação de áreas, tanto do ponto de vista de empresas como de pessoas, precisam pensar em ter a sua certificação, porque vai ser uma condição sine qua non, certo? Sem a qual não vai conseguir. Mas o que eu vou mostrar aqui é um procedimento interno da Petrobras, corporativo, e o corporativo vale para todas as áreas da Petrobras em todo o território nacional, tá? Tanto para uma refinaria de petróleo, quanto para uma plataforma, um FPSO. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês são requisitos corporativos que eu queria que vocês tentassem identificar tudo isso que a gente acabou de falar em termos de certificação de competências pessoais e de pessoas com base nesses números de códigos de documentos do ECEX. Tá? Por exemplo, na área de inspeção de equipamentos, tá? Está dizendo que a inspeção tem que ser feita de acordo com a norma. Parece uma coisa óbvia, certo? Mas é um requisito contratual. Uma empresa de prestação de serviço de inspeção tem que fazer a inspeção de acordo com a norma. Tá? Parece óbvio, mas se isso não está escrito, é como se a empresa se sentisse livre de atender a norma. Tá? Nada está como está escrito para a gente poder cobrar isso depois. Né?
A empresa de prestação de serviço de inspeção deve possuir um SGQ, um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com os requisitos indicados no IECEX OB 314-3. Esse é um documento que define como tem que ser a certificação de uma empresa de prestação de serviços de inspeção de atmosferas explosivas. Ou seja, a Petrobras está pedindo que essa empresa tenha um sistema de gestão de acordo com os requisitos da certificação de equipamentos PCX. Então, isso já faz parte de um procedimento corporativo da Petrobras que vai ser cobrado das empresas que prestam serviços. Tem que atender às regras e procedimentos IECEX 0303, tem que fazer inspeções de acordo com listas de verificações indicadas na parte da norma, né, de inspeção, as competências pessoais dos executantes e supervisores, de registro de atividades relacionadas com equipamentos SX. Né? Então, está dizendo que as unidades de competências aplicáveis para uma empresa de prestação de serviço de inspeção é EX001 e EX008. Não sei se vocês lembram, a gente falou rapidamente sobre isso. EX008 é inspeção detalhada de instalações elétricas EX. Aqui está dizendo que o inspetor precisa ter esse tipo de certificação. E EX001, que é aquela unidade de certificação básica, que é um pré-requisito para todas as outras unidades de certificação. Então, o que eu estou mostrando aqui é a teoria na prática, tá, pessoal? A Petrobras tem um procedimento que vai cobrar isso. Eu mostrei aqui rapidamente requisitos para uma empresa de inspeção, mas os mesmos requisitos existem para outras empresas, como, por exemplo, quem vai fazer classificação de áreas, ou projeto, ou montagem, ou manutenção, ou mesmo as oficinas de reparo. Tá ok? Então, para terminar, ok? Fazendo uma rápida conclusão aí. Existem as normas, tá? Mas as normas não são suficientes para garantir a segurança das instalações de atmosferas explosivas, porque, na prática, o que a gente vê é que uma empresa de projeto não conhece a norma de projeto e uma empresa de montagem não conhece a norma de montagem. Parece absurdo, não é verdade? Mas, infelizmente, é o que a gente vê na prática. Lembram daquelas figuras que nós vimos no começo? Um invólucro à prova de explosão com um bujão de fechamento de plástico. Ali o projetista não conhecia a norma de projeto, o montador não conhecia a norma de montagem e o inspetor não conhecia a norma de inspeção. Infelizmente, é isso que a gente está se deparando ainda, né, na realidade. O que a gente quer são pessoas competentes e empresas de prestação de serviços competentes. Não basta ter a norma. O mercado brasileiro já disponibiliza equipamentos EX certificados, tá? A gente tinha uma esperança, uma ilusão de que isso ia ser suficiente para evitar as explosões. Como a gente está querendo mostrar aqui, infelizmente, ter os equipamentos certificados não é suficiente para evitar isso. A gente precisa agora falar de outras coisas, não somente na certificação dos equipamentos, mas também na certificação das empresas e das pessoas. É necessária a adoção, então, de uma nova abordagem de segurança ao longo do ciclo total de vida das instalações, né? Deixar de ter esse mito de que basta a gente comprar um equipamento com a certificação em metro, que está tudo bem, tá certo? A gente está vendo aqui que essa cadeia de segurança contém muitos elos e o elo equipamento é somente um dos elos da corrente. Existem muitos outros elos que precisam estar fortes também. O IEC-EX possui sistemas internacionais de certificação de competências pessoais e de empresas de prestação de serviços. E esses sistemas estão disponíveis, tá, aqui no Brasil, certificação de empresas. Vou dar um pequeno exemplo, tá? Nós já temos aqui no Brasil 67 empresas de prestação de serviços de reparo e recuperação de equipamentos para atmosferas explosivas certificadas de acordo com a norma de reparo e com os requisitos do IECEX para empresas de prestação de serviços de reparo. 67 empresas em 10 estados do Brasil. Podemos dizer que a motivação para que essas empresas obtivessem a sua certificação foi que a Petrobras começou a exigir isso nos seus contratos.
Agora a gente só contrata a oficina de serviço de reparo de equipamento X se ela for certificada. Então, aquelas empresas que entenderam a mensagem, que quiseram atender esses requisitos, que quiseram ter esse diferencial técnico e competitivo de mercado, correram atrás e obtiveram as suas certificações e estão podendo prestar serviço para a Petrobras. Outras empresas que não fizeram isso, vamos dizer assim, ficaram restritas a uma área de prestação de serviços que, por exemplo, não há empresas que possuem áreas classificadas. O sistema IECEX é apoiado pela ONU. A ONU diz o seguinte, ela orienta, ela recomenda que os países alinhem os seus sistemas de certificação com os requisitos do IEC-X. Tá? Se já temos aqui sistemas internacionalmente elaborados por 33 países, por que nós vamos fazer alguma coisa diferente disso, né? Se esse já é o consenso mundial, se essa já é a convergência internacional, tanto do ponto de vista de normas quanto de sistemas de certificação. A ONU orienta que os países se alinhem com os requisitos das normas internacionais e com os requisitos internacionais do IECEX para atmosferas explosivas. Podemos dizer que o Brasil está, de alguma forma, fazendo isso, na medida em que as normas brasileiras da ABNT estão alinhadas com o sistema da IEC, são normas equivalentes, NBR e IEC, e que aqui no Brasil existem empresas como a Petrobras, por exemplo, que está requerendo, está solicitando das suas empresas que tenham essa certificação IECEX. No Brasil, nós já temos organismos de certificação acreditados pelo IECEX, de forma que podemos obter essa certificação aqui no Brasil. Tá? Uma pessoa não precisa fazer exames nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em qualquer outro país do mundo. Tá? Existem no Brasil organismos de certificação, onde a gente vai ali, faz a prova em português e obtém a certificação internacional aqui no Brasil. Esse já não é mais o problema. Então, concluindo, sob o ponto de vista de segurança, existe a necessidade de que nós tenhamos empresas de prestação de serviços e de profissionais certificados, ok? Somente assim a gente vai poder ter uma confiança de que, no momento de um vazamento de um gás, numa refinaria de petróleo ou numa plataforma, esse gás não vai causar uma explosão, porque todos os equipamentos vão estar devidamente instalados, mantidos, reparados, especificados, certo? Então, é muito claro o ponto que nós estamos, né? Nós estamos numa situação real aqui, em que, infelizmente, a gente ainda está tendo que conviver com aquele binômio vazou, explodiu. Nós mostramos aqui 4 exemplos, tá certo? Em 1988, 145 pessoas morreram lá no Mar do Norte, depois teve aquela explosão aqui no Brasil em 2010, outra explosão também em 2010 lá no Golfo do México e aqui mais recentemente em 2015, para citar algumas, tá? Vocês não imaginem a quantidade de pessoas que morrem no Brasil e no mundo devido a explosões em áreas classificadas contendo atmosferas explosivas. Tá? Ou seja, então, da onde a gente está, a gente sabe, aonde a gente quer chegar, nós sabemos, nós queremos chegar num momento de segurança, num quadro de segurança. E para isso existe um caminho a ser trilhado. Tá? Então, faz parte desse caminho investir na certificação de pessoas e de competências pessoais. O colega está perguntando se os equipamentos são 100% testados. Tá? Os fabricantes não têm condição de fazer testes com gases e explosões nas suas fábricas. Eles só conseguem fazer esses testes nos laboratórios. Tá? Então, são testados os protótipos que são enviados para o laboratório. Há necessidade de que os fabricantes tenham um sistema de gestão da qualidade, praticamente de terceira parte, um ISO 9000, que garanta que na sua linha de fabricação todos os equipamentos vão ser produzidos iguais àqueles do protótipo. Mas mesmo assim, na linha de fabricação são feitos testes, não tão rigorosos quanto aqueles, que garantem ao comprador, né, ao usuário desse equipamento, que ele mantenha o mesmo nível de qualidade e proteção do que aquele que foi analisado, certificado, ensaiado. Né? Okay? O colega está perguntando qual a relação entre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e esse assunto. Okay?
Podemos citar a norma regulamentadora NR10, que é relacionada com segurança em eletricidade, que não foi feita para áreas classificadas. A gente sabe que, decorrente daquela privatização do sistema elétrico, houve muitos acidentes, muitas mortes, e o INSS pediu ao Ministério do Trabalho que fizesse alguma coisa para evitar que aquela situação continuasse, e por isso a NR10 foi revisada em 2004 para tentar resolver esse assunto, né? Então, o foco da NR10 são sistemas elétricos de potência, geração, transmissão, distribuição. Mas, aproveitando que foi revisada a norma NR10, foi colocado alguma coisa sobre atmosferas explosivas, mas muito pouco, tá? Então, a NR10 diz o seguinte: as instalações que possuem áreas classificadas precisam guardar no seu prontuário das instalações elétricas essa documentação de classificação de áreas, tá? E diz também que os equipamentos que são instalados em áreas classificadas precisam ser certificados, e esses certificados devem fazer parte também do prontuário das instalações elétricas, e diz também que as pessoas que estão envolvidas com atividades em áreas classificadas precisam ter treinamentos relacionados com aquelas atividades. Gente, isso é muito pouco, isso deixa muitas dúvidas, muitas brechas, tá certo? Isso não entra no nível de detalhe que a gente precisa, tá? Então, não vamos procurar na NR10 solução para esses problemas, infelizmente, tá? A NR10 não fala nada da certificação das competências pessoais, não fala da certificação das empresas de prestação de serviço. Para tentar fechar essas lacunas, resolver essas questões, existem sistemas bem mais estruturados, né, concretos, como esse do ECX, que está além do escopo da NR10. O que é uma pessoa certificada pela NR10? Não, mas é lógico, né? O que é fazer um treinamento de 40 horas em segurança em eletricidade? Isso é um pré-requisito para atender a NR10, tá? Então, a pessoa vai fazer um treinamento de 40 horas sobre segurança em eletricidade. O que são luvas isolantes, o que são EPIs à prova de arco, o que são botas isolantes, como é que faz uma permissão de trabalho para liberação de um circuito desenergizado. Isso é segurança em eletricidade. Qual é o conteúdo, falando sobre atmosferas explosivas, desses cursos de 40 horas? Ou zero ou quase zero. Ou seja, não é um curso de 40 horas em segurança em eletricidade, chamado por aí de curso de NR10, que vai fornecer um profissional com todo o nível de conhecimento que a gente precisa, tá? Então, assim, a Petrobras pediu ao Inmetro, em 2010, que fossem criados no Brasil sistemas de certificação de competências pessoais de empresas de prestação de serviços. O Inmetro prometeu isso para a Petrobras e para a sociedade brasileira. Não, em 4 anos, no próximo quadriênio, aí, 2011, 2015, eu vou fazer esse sistema. Infelizmente, não fez, certo? Infelizmente, o Inmetro está assim, repensando, né, a sua existência. O Inmetro não quer mais atuar nessa área de regulamentos, né, de conformidade, ele quer se restringir até por condições do país e essas coisas todas, né? A sua atividade básica, que é a acreditação de laboratórios, acreditação de organismos de certificação, ou seja, quem que vai cuidar dessa legislação de atmosfera explosiva que é tão importante para a Petrobras? Nós não podemos ficar esperando, nós temos que fazer acontecer. Então, existem as normas, existem os sistemas de certificação, nós estamos pedindo para que esses requisitos sejam atendidos pelos nossos prestadores de serviço. Basicamente, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Eu agradeço pela atenção e fico disponível aí para esclarecer dúvidas. Okay. Obrigado.